ver, colocando aqui na ficha, uma embaixo da outra, que essa foto está repetida. E vai desconsiderar aqui a nota daquele servimento. É como se esse servimento não tivesse sido feito, tá? Aí perde nota. Ó. Aqui vai sair um percentual, uma nota de quanto essa escola está seguindo o cardápio. Aqui essa escola ficou com 50% porque ela repetiu algumas fotos. E aqui a gente faz as observações referentes a cada servimento. O que tinha que constar, o que pode fazer para otimizar o tempo de vocês, tudo isso, tá? Então, vai constar o que está no cardápio padrão, o que a escola ofertou, por isso que é importante ver a descrição correta do que está sendo ofertado, e as nossas observações. Essas fichas vão ser encaminhadas para os técnicos repassarão para as escolas, porque a gente não tem perna para fazer contato escola por escola, tá? Por isso que a gente precisa dessa gama de técnicos ajudando a gente para conseguir ter um retorno mais assertivo para vocês, para isso ser mais rápido e para que essa resposta do que aconteceu no servimento, se tiver alguma coisa errada, vocês já consigam alterar ali no servimento de vocês e o próximo já ficar correto, tá? E aqui, gente, são todas fotos que vieram para a gente através desses links. E eu procurei fotos de mesmos servimentos para a gente ter um comparativo. O que acontece? Lógico, a gente não quer que vocês montem uma foto para ficar bonita, né? Para mandar aqui naquele dia. É a realidade. Mas muitos pontos devem ser analisados nisso, né? Do que é atrativo para o aluno, certo? Aqui a gente tem duas fotos do mesmo dia de escolas diferentes. O dia do cardápio estava composto e pão com doce. Essa escola fez o composto e fez o pão com doce. Essa escola fez o pão com doce e fez chá. Ah, mas eu tinha bastante chá no estoque, eu queria usar. Não tem problema, você pode usar, pode fazer o chá, mas sirva o composto também. E esse pão passado aqui, o doce, parece até uma sujeira só, né? Tem que ter um cuidado de passar para que seja atrativo para os alunos também, para que a gente não aconteça uma cultura do desperdício. Para que esses pães aqui fiquem ali só de canto e eles não comam, né? E ele acabe sendo jogado no lixo. Então, às vezes, se vocês sabem que o fluxo da escola, os alunos gostam de passar o próprio doce no pão e não vai dar muvuca ali na frente, ok, pode ser assim também. Se assim é maravilha. Mas, se vai fazer um servimento do passado, por favor, cuidem em ter uma coisa realmente atrativa. Aqui é a mesma coisa, era o mesmo servimento do dia, arroz, feijão, proteína animal, macarrão e salada. Aqui dá para ver que nem tem macarrão, né? Aqui ela fez um purê com a carne, tudo misturado. Podia fazer o purê? Podia, porque tinha a proteína animal e aqui tem a proteína. Mas vocês veem a diferença ao olho do aluno do servimento? Né? Não precisa simplesmente só jogar as coisas ali, mas ter o cuidado, porque aqui a gente tem até um servimento triplicado, muitas vezes, né? Que tem aquela montanha ali que a gente tinha que contar esse prato como se fossem 3. Então, organizar os itens do prato ajuda vocês a fazerem essa contagem devida dos servimentos também. E aqui um mais merenda da saída. Essa escola tinha a possibilidade de ofertar no prato, né? Porque eu tinha alguns alunos que iam embora sem ônibus escolar e tudo, mas ofertavam assim. E aqui, ó, a gente nem consegue ver o que está sendo servido, né? A gente vê que é uma bacia, possivelmente são bolachas, mas a gente tem que ter um cuidado para isso, né? Os alunos muitas vezes não lavam a mão e já colocam ali a mão suja direto vindo do banheiro para pegar as bolachas, então a gente pode ter uma contaminação cruzada aqui. Se for ofertar as bolachas desse jeito, deixa um alquinho ali do lado para que eles higienizem as mãos antes de pegar essas bolachas. Tem escolas que porcionam em saquinhos, em pacotinhos. Se isso faz parte da realidade de vocês, essa também é uma opção, né? Mas só ter esse cuidado da foto que vai ser enviada para que a gente consiga visualizar e também cuidado com todas as especificidades que a gente passou. Eu estou à disposição aqui dos técnicos, até alguns técnicos já estão conversando comigo no WhatsApp por conta dos envios das fotos de ontem, né?
mas eu não consegui responder ninguém ainda, porque hoje a gente passou o dia todo em reunião. Por favor, sempre estou à disposição aqui para ajudar vocês. E agora eu passo para a Burakovsky para falar com relação às demandas do CLMA. Obrigada, gente. Oi, boa tarde. Voltando aqui falar com vocês, né? Então aqui vamos falar sobre os registros no sistema de merenda. Quando a gente fala de registros no sistema de merenda, a gente está falando de tudo que vocês fazem lá. Registro de cardápios, registro de entrada e saída de produtos, né? Registro dos programas e tudo mais. Então, o que é importante para nós? Importante é a gente manter esse sistema atualizado, é a gente deixar ele em consonância com o que realmente é e com a necessidade que a escola tem, tá? Então, a gente está falando o quê? De cardápios. Só um minutinho. A gente está falando de cardápios e servimentos. Que cardápios são esses? Vocês acabaram de falar de cardápios. Então, vocês viram que existe agora o cardápio padronizado. O que a gente precisa? A gente precisa manter o registro da mesma forma no sistema de merenda e que esse registro seja diário. Às vezes não consigo registrar no mesmo dia, consigo registrar no dia seguinte. Perfeito. A gente entende que às vezes o funcionário que faz isso, ele não vem naquele horário, ele está lá só no dia seguinte de manhã ou só no dia seguinte à tarde, foi feito servimento à noite, não tem problema, se registrar no dia seguinte. O problema é deixar de registrar. É passar o mês inteiro sem registrar porque entende que isso não é prioridade, porque entende que isso não é necessário. E desculpa, isso é muito necessário, isso é muito importante. Por quê? Porque registrar cardápios e servimentos interfere na referência da escola. Então, a escola tem uma referência. Ela tem a quantidade de refeições servidas, de servimentos e repetições. E com essa quantidade, com essa referência, a gente consegue calcular os alimentos que vão para a escola. Então, a gente consegue saber a quantidade de carne, de arroz, feijão, né? Mas esses servimentos e esses registros também têm que ser realizados nos programas e nas refeições corretas, tá? Então, registrar diariamente. Por quê? Ou, no máximo, no dia seguinte. Por quê? A referência, ela é uma média do mês, de todos os registros realizados e os dias letivos do mês. Então, se vocês registram lá 3 dias no mês, 4 dias naquele mês, ele vai dividir essa quantidade de servimentos para aqueles dias letivos. E lá, a referência da escola abaixa. E quando ela baixa, quando ela diminui, a escola recebe menos produto. Aí ficam ligando para a gente, ela tem pouca comida, veio pouca comida, porque não vai ser suficiente. Aí quando a gente vai olhar o que era o registro inadequado. O que o sistema faz? Mensalmente, ali no 5º dia útil ou no dia 5 do mês, né, conforme quando cai um feriado, um final de semana, né? O que acontece? Ele gera automaticamente essa referência e a gente fica lá entrando e ajustando. Quando a escola não registra, ela zera. E quando zera, a escola não recebe nada. E eu sei que vocês se conversam, né? Vocês têm o grupinho de vocês e vocês ficam assim, fulano recebeu e eu não recebi. Aí a gente vai olhar o que foi? Referência. Registro incorreto, não registrou, deixou de lançar no programa correto, porque isso também é importante, registrar no programa correto. Então, a gente tem vários programas, tem escolas que têm inúmeros programas, mas quais são os mais importantes? O programa Mais Merenda, que são os lanches de entrada e saída, e a gente tem o ensino regular, a gente tem a educação integral, a gente tem o cívico-militar, que é para o registro dos intervalos, dos lanches de intervalo, para registrar o almoço, né? E o lanche do noturno, diurno, não interessa o horário. O importante é registrar. Mas aqui no meu sistema, onde eu vou registrar, não aparecem os programas que eu tenho aqui na escola. Às vezes eu tenho projetos de contraturno, né? Um projeto que o aluno vai de manhã na escola no regular, né? Ou no cívico-militar, e à tarde ele tem um projeto. Esse aluno fica para almoçar, mas não aparece o projeto. Para você poder registrar, solicita, gente. Vocês podem solicitar para a gente e a gente faz a adequação, a gente faz o ajuste no sistema. Como é feita essa solicitação? Um ofício para o núcleo e do núcleo para nós. Então, a gente está aqui com 3 núcleos hoje, né? Nós estamos aqui com o Loanda, né? Com a Leila, que é a técnica de vocês, com o Jacarezinho, com a Josele, e com o Paranavaí, com a Glaucia. E aqui também a gente está com os técnicos aqui do Fundepar que atendem vocês. Então, a gente está com a Angélica, a Jacarezinho é a Selma que atende, ela está de férias, quem está atendendo é a Bia, e a Luanda é a Bia que atende também. Então, elas estão aqui acompanhando, entre outras pessoas que estão acompanhando também, tá? Então, quando vocês passam para o técnico do núcleo de vocês, o técnico do núcleo de vocês vai passar para o nosso técnico aqui, para essas meninas que eu falei para vocês.
e elas vão organizar esse sistema, vão deixar redondinho para que vocês possam fazer os registros. Então, outra coisa, eu estou registrando lá na hora da saída, do Mais Merenda, eu estou servindo almoço para o aluno que ficou para o outro turno. E você registrou como programa Mais Merenda. Adivinha o que vai acontecer? Vocês não vão receber o produto que vocês registraram como almoço. Por quê? Que vocês serviram como almoço. Porque vocês registraram como Mais Merenda. O programa Mais Merenda é só lanche de entrada e saída. O que vai nessa guia quando vocês recebem? Vai achocolatado, vai composto, vai chá, vai açúcar, vai biscoito, né? O pão, quando vai nesse programa, né? E daí, se vocês servem um arroz, um feijão e registram como Mais Merenda, vocês vão estar recebendo menos arroz e feijão e mais biscoito, e mais composto, e mais suco, tá? Então, também tem que registrar no programa correto. Posso servir almoço? Pode. As meninas já falaram agora para vocês, se o aluno está lá na escola, ele pode se alimentar, ele pode servir o almoço para ele. Mas eu preciso de um ofício. Por que a gente precisa de um ofício? Para a gente registrar aqui. Nesse ofício, vocês vão colocar o quê? Os dias que vocês vão servir os almoços, os alunos, quantidade de alunos, né? Que vão servir e qual programa, qual projeto, tá? Ah, ele é do integral. Do integral não precisa. Do integral a gente já coloca automaticamente o almoço aqui. Aí ele é um aluno do Educa Mais, ele é um aluno do Formação de Docentes, é um aluno do projeto esportivo, é um aluno, né, do Mais Educação, não importa. Não importa o projeto, não importa o programa. Vocês passam para a gente, passa a quantidade de alunos, passa os dias que eles vão se alimentar e a gente libera para vocês registrarem corretamente. Todos esses registros, cardápios, servimentos, repetições, programas, refeições, interferem na distribuição. Por quê? Porque a distribuição dos alimentos, como eu já falei, tem uma referência. Ela é baseada nisso, ela é baseada nessa referência, nesses registros. Então, registrou corretamente, não supervaloriza, não registra menos, né? Registra adequado. Olha lá se o prato é um prato razoável para ser contado como um servimento, ou se ele é um prato que vale mais que um servimento, vale 2, registra 2 já. Ou já registra esse servimento, essa repetição, para considerar a quantidade de alimentos servidos, para não faltar, para não ter problemas de chegar e dizer assim, ai, tô ficando sem arroz, tô ficando sem feijão, tô ficando sem biscoito, e quando a gente vai fazer uma análise, a gente descobre que era um problema de registro, né? De estar colocando corretamente os produtos, né? Ali no sistema. Os produtos, os servimentos, indiferente, colocando no sistema. Tudo isso também está atrelado ao estoque. Então, quando vocês registram os cardápios, vocês já automaticamente dão a saída do estoque, né? E esse estoque vai diminuindo no sistema, certo? Correto ou não? Sim, né? Só que, muitas vezes, o cardápio, o estoque físico e o estoque virtual não são correspondentes. E precisa que sejam correspondentes. Por quê? Eu preciso que a mesma quantidade de arroz que tem num, tenha no outro. Eu preciso que a mesma marca de feijão de um seja do outro. A mesma data de validade dos produtos de um seja de outro. Ah, mas a gente recebe produtos aqui com datas de validade diferentes. Acontece. Por que acontece? A gente tem duas situações. Na hora que o fornecedor entrega, ele não entrega tudo no mesmo dia. Nem toda a quantidade. Veja, são mais de 2.200 pontos de entrega que a gente tem, né? Então, imagine a quantidade, o volume disso, 800 mil quilos de arroz, né? 300 mil quilos de açúcar. Gente, não vai num caminhão só. São vários caminhões, são várias cargas, são várias entregas. Cada entrega, ela faz uma nota fiscal, e cada entrega é uma produção, é uma data de validade, uma data de fabricação, né? Então, vai ter data diferente por esse motivo e também vai ter data diferente, por quê? Porque nem sempre tem produtos que não vão todos na mesma remessa. Há um exemplo que aconteceu agora no começo do ano, café. Teve um tanto de café que foi numa remessa e outro tanto foi na outra. Só que esse café já estava, a gente já tinha recebido. Então, deu diferença na hora que recebeu, lá na hora que registrou no sistema, tá? Então, também deu diferença. Então, gente, vai ter isso. Mas como que você resolve? Fácil. Vocês podem resolver na hora que recebe o produto, na hora de confirmar ali o recebimento, vocês vão colocar lá, vão clicar naquele produto, porque vocês conferiram, né? Já vou falar de recebimento daqui a pouco. Conferiram a quantidade, conferiram se não estavam recebendo o produto vencido, né? Então, vocês conferiram tudo. Aí vocês têm a data de validade de indicação de cada produto ali para registrar e dar entrada no sistema. Opa, esse aqui na guia está uma data e aqui no sistema está outra. Então, é só não confirmar ele na hora de receber e depois lançar ele lá no recebimento em outros que vocês sabem fazer, já fizeram para outras coisas.
fazem para a cota lá do Mais Merenda, né? Só que daí vocês registram em outros, vocês registram na cota especial lá do Mais Merenda, né? Do fundo rotativo. Então, só que vai registrar em outro e vai colocar o quê? Entrada no produto por conta da correção da data de validade. Daí vocês lançam lá a quantidade que estava com a data diferente. Mas eu já confirmei e esse produto está no meu estoque. Não tem problema também. Vocês dão a saída, verifica a quantidade, gente. Lembra? Olhar o estoque físico e olhar o estoque virtual. Verifica a quantidade que você vai corrigir. Então, você vai lá e dá a saída na justificativa. Você vai escrever o quê? Que a saída está sendo feita para poder corrigir a data de fabricação e validade. E vai lá e dá a entrada. De novo, lá em outros, a mesma coisa, com a mesma justificativa, tá? Então, é perfeito. É possível fazer isso, tá? Ajustar a data. Não tem como a gente conseguir mandar todos com a mesma data de validade, vai ser impossível, até porque depois que descarrega, depois que está lá dentro do armazém, quando eles estão separando para enviar, estão recebendo a remessa centralizada agora. Não sei se o núcleo de vocês todos já receberam, mas temos até o dia 24 para finalizar. Então, vocês vão verificar, lá no depósito, eles não vão ficar procurando dentro das gaiolas, procurando, né, só tudo da mesma data de validade. Eles pegam pelo produto, pela caixa. Então, são 10 caixas para uma escola, 5 para outra, é assim que eles separam. E vocês conseguem arrumar aí na ponta, tá? E às vezes nem dá diferença. Chega tudo certinho, não tem problema nenhum com questão de data, tá? Então, estoque sempre coincidindo, físico com virtual. Estoque sempre limpo, agora vamos falar do físico, né? Sempre limpo, sempre organizado. Pode ter vassoura, balde, tábua de lavar roupa, botina, panela, bacia dentro do estoque físico? Não. Ó, estão dizendo aqui para mim que pode. Não, não pode, claro que não pode. Né? Não pode. Não pode, por quê? Porque são elementos contaminantes, vai contaminar o teu produto, e a gente pode vir a ter problema depois ali quando a gente for fazer um processo de recall. Já chegamos lá para falar do recall. Então, estoque sempre organizado e somente com gêneros alimentícios. Pode deixar os produtos nas caixas quando vocês recebem? Também não, né? Lá na instrução normativa está explicado isso. Lá nos POPs, que a gente já enviou e reenviou muitas vezes para as escolas, e o núcleo tem à disposição, está no site do Fundepar à disposição, esses POPs, né? Para vocês olharem. A instrução normativa está lá. No caso dos núcleos, a gente tem um grupo e tem um Padlet. Lá no Padlet está tudo lá também. Tudo lá, é só baixar e passar para as escolas. Está tudo lá. Para quê? Para orientar, para vocês seguirem as normativas, né? Para vocês botarem em prática tudo aquilo que está escrito e manter o estoque limpo e organizado, né? Tirar das caixas quando vocês recebem, né? A remessa centralizada, que é um parto, né? Que quando recebem vão empilhar nas caixas. Não empilhem nas caixas, por favor. Tirem das caixas, organizem nas prateleiras. Aquela regra, né? Sempre o que vence antes a gente consome primeiro, o que vence depois coloca mais no fundo, não cabe na mesma prateleira, coloca em outro, mas etiqueta essa prateleira, etiqueta esse produto, coloca ali etiquetinha por data de validade, que vocês vão saber o que consumir primeiro, né? Todo dia que for retirado os produtos, lá o técnico de vocês tem que ir lá e dar saída no sistema também, tem que regularizar, deixar o sistema atualizado. Ele vai ter que ter anotado isso, qual foi o produto, quantos pacotes, né, ou quantas latas, né, de óleo, ou um pacote composto, sei lá, qual for o produto, quantos, qual a marca, qual a validade, porque lá no sistema de merenda aparece tudo. E a pessoa, na hora que vai dar baixa, tem que dar baixa por data de validade, tem que dar baixa por marca, por tipo de produto. Vocês não vão servir um arroz parbolizado e dar saída no arroz polido. Não vão servir um macarrão parafuso e dar saída no macarrão espaguete. Ou ainda, né? Serve arroz e dá saída em fubá. Não. Tem que dar a saída certinho do produto que foi utilizado. Mas ali é uma correria, não tem como anotar. Não tem problema, guarda a embalagem. Guarda a embalagem, no dia seguinte, pela embalagem, aí ele vai ver pela quantidade de embalagens, e na própria embalagem vai ter todas as informações que o técnico precisa para dar a saída do sistema, tá? Para poder ficar redondinho, ficar perfeito esse sistema de vocês. Porque a gente olha constantemente esse sistema. Quando eu for falar de recall, já vou falar do sistema de novo, tá? A gente olha, tá? Então, manter esse estoque limpo, organizado, com as etiquetinhas por data de validade, usando sempre os produtos que vencem primeiro, priorizando os produtos da agricultura, tá? O arroz da agricultura, o feijão da agricultura, por quê? Porque eles não são produtos beneficiados pela indústria, eles são produtos que saem direto do produtor, são embalados e vão para vocês.
são produtos que têm a maior tendência de contaminação por larvas e por insetos, né? Então, prioriza o consumo deles, não deixa eles para usar por último. Aí, daqui a pouco, vem aquele montante gigantesco que está vindo, vocês sabem, eu também sei, de arroz, de feijão, né? Com larvas, com insetos, né? Contaminados aí por carunchos e por aí vai. E sempre que acontecer isso, tirar o produto do estoque para não contaminar os demais, para não dar a tal da contaminação cruzada, tá? Outra coisa que não pode ter no estoque, gente, por favor, não deixem no estoque. Agricultura familiar. Por quê? Porque a agricultura familiar, ela pode vir com bichinhos, pode vir com larvinhas, pode contaminar os produtos que não estavam contaminados. Então, não coloquem, arrumem outro lugar para colocar. Tem a regra lá que tem que higienizar quando chega, mas gente sabe que fica. Ou fica na própria caixa ali, né, naquelas caixas verdes que vocês têm, fica. E acaba contaminando outros produtos. E outra coisa que também não pode estar no estoque são os freezers, as geladeiras, porque esse também é um elemento contaminante. Por quê? Porque ela esfria e resfria, e esquenta, né? Ela esfria quando vocês abrem cada vez o freezer que vão tirar um produto, vem aquele ar gelado, né? E esquenta quando esse freezer, essa geladeira está fechado. E isso daí vai fazendo com que os produtos, o quê? Comecem a sofrer, né? Comecem a sofrer modificações em suas características e venham a ser contaminados por mofo, por bolor e até por larvas e insetos, tá? Então, tá tudo certo sobre o estoque? Vocês têm o estoque todo organizado, não tem agricultura, não tem freezer. Ah, mas eu não tenho espaço, não cabe, não tem outro lugar. Vamos tentar, vamos tentar. Se for justamente e principalmente espaço por conta dos freezers, vamos chamar o técnico do núcleo, que é responsável por isso, para verificar a possibilidade, né, de ver uma cota aí para vocês estarem recebendo, ou de um serviço, de um reparo, de um espaço que possa ser colocado esses freezers. Às vezes uma adaptação de uma sala, ir lá colocar tomadas, porque aí não é reforma, não é ampliação, é uma adaptação do espaço, né? Que às vezes uma cota de serviço ajuda e resolve para vocês. Mas tem que ter o engenheiro, tem que ter o aval e o parecer dele, tá bom? Aí vocês viram ali que cada cardápio tem uma pauta, cada pauta tem um cardápio, né? E às vezes vocês estão numa pauta que está um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, ou estão numa pauta de servimento de 4 dias de salgado e um dia de doce e quer mudar para uma pauta de 5 dias de servimento salgado, né? A gente fez esses ajustes no ano passado, quando a gente mandou um link para as escolas, perguntando se a escola queria servir 5 dias de salgado, 4 dias, né? O que ela queria, qual era o feijão, e tipo de feijão, se era carioca, se era preto, e a gente ajustou. Mas é um ajuste que pode ser constante. Então, de repente, se vocês estão numa pauta e vocês querem trocar, a gente pode fazer isso. Adivinhe? Mandar um ofício para nós, tá? Manda um ofício, justifica e a gente faz essa alteração. Então, sempre via núcleo. Então, vamos lá. Então, a gente tem as pautas 1 e 5, que podem ser trocadas pela 2 e 6. E o contrário também. Estou na 2 e 6 e quero ir para 1 ou para 5. Qual a diferença entre elas? A 1 e a 5 são 5 dias de refeições salgadas, e a 2 e a 6 são 4 dias de refeições salgadas e um dia de lanche. Que é aquilo que a Priscila explicou, que é para servir o lanche na terça, quarta ou quinta-feira, tá? Nunca servir na segunda ou na sexta-feira, tá? Por que a gente precisa ajustar isso? Porque isso interfere lá na referência de vocês e na distribuição dos alimentos. Por quê? Porque os alimentos são distribuídos conforme a referência, né, a quantidade de servimentos, tudo que vocês registram lá no programa Mais Merenda, de entrada e saída, e nos demais programas, tá? E também pela pauta. Então, se vocês têm uma pauta 5 ou 1, vocês vão estar recebendo mais alimentos para as refeições salgadas, lá o arroz, o feijão, o macarrão, o molho de tomate, né? E se vocês têm uma pauta 2 ou 6, vocês vão estar recebendo esses alimentos para refeição salgada, mas vocês vão estar recebendo uma quantidade um pouquinho maior de alimentos para lanche, pão, biscoito, chocolatado, né, composto, porque vocês têm um dia a mais de servimento de lanche, tá? Então, no Mais Merenda só vão os alimentos para os lanches, e nessas duas pautas estão divididas assim. Ah, mas eu estou numa pauta 3 e quero mudar para uma pauta 5. Não, não pode, né? Não pode, porque a pauta 3 e a pauta 7 são as pautas dos integrais. A gente pode mudar entre elas, mas para mudar entre elas, a gente tem uma regra. A pauta 3 pode virar a pauta 7 quando? Quando essa escola passa a ter ensino regular. Aí ela vai receber mais alimentos para atender esses alunos do regular. E a pauta 7 pode virar a pauta 3? Pode. Quando ela deixar de ter alunos do regular.
ela for uma pauta integral, somente de integral, não tiver mais alunos do regular. Avisa a gente e a gente faz alteração, porque às vezes altera e a gente não tem essa informação, tá? E aí por quê? Porque quem está na 3 e vira 7, se não alterar no sistema, vai receber menos alimentos salgados, para refeição salgada. Quem está na 7 e vira 3, recebe muito alimento salgado, para refeição salgada, e pouco alimento para os biscoitos, lá para os lanches, para os compostos e tudo mais, tá? Então, a gente precisa ajustar para não ter excesso de um e não ter falta de outro, tá? Para poder ficar certinho. Pauta 8, a gente não altera. Pauta 8, a gente não altera por quê? Porque são as pautas dos agrícolas, tá? Das escolas agrícolas. A gente altera se uma escola deixar de ser agrícola, mas até hoje eu não vi nenhuma deixar de ser agrícola. E a gente inclui se a escola virar um colégio agrícola. Pauta 9 a gente não altera também, porque é a pauta dos indígenas, e é uma pauta específica, com alimentos específicos para a cultura alimentar deles, tá? E tem a pauta 4, que eu não falei, que é a pauta seca, né? Que a gente chama, que é a pauta só dos lanches. Não vai nada para preparo, né? Não tem fogão, não tem cozinha na escola. Opa, mas minha escola agora tem cozinha, eu tenho merendeira, eu posso servir uma refeição salgada. Então avisa a gente, passa para a gente vai consultar aqui no SERI e vai verificar se essa escola ela passou a ter um atendimento diferenciado, se ela passou a ter cozinha, a gente verifica com o pessoal da engenharia e a gente libera, tá? Porque não adianta também pedir para liberar e a escola não tem fogão, não tem geladeira, não tem nada para poder fazer esse preparo. A gente vai fazer todas essas consultas e fazer a liberação, tá? Então, alteração de pauta mediante ofício, justificando qual pauta quer, né? E passa para o núcleo passa para nós, tá bom? Recalls. Recalls é um BO, né? É um BO porque recall tem várias situações que acontecem no pedido de recall, né? Então, às vezes, chega lá na escola, o produto está perto de vencer, a escola pede um recall. Gente, não fazemos recall de produto que está perto de vencer. Sem chance. A gente, muito pelo contrário, devolve para a escola para ela poder explicar para nós por que aquele produto não foi consumido dentro da remessa que foi recebida, tá? Por que aquele produto ficou tanto tempo em estoque, tá? Sendo que, quando vão as remessas, elas são calculadas com base nos servimentos, e ela vai num quantitativo para 45, 50 dias, ou 40 dias, tá? Não para ficar lá 6 meses, 7 meses, aquele produto parado no estoque. Ah, ele não tem aceitabilidade. Opa, não tem? Não estão aceitando o produto? Vamos remanejar para uma escola que tenha. E vocês também vão pedir para a gente uma restrição daquele produto, para não enviar mais aquele produto. Ah, mas não veio link de restrição. Não precisa ir link de restrição toda vez que for necessário solicitar a restrição de um item, tá? Vocês fazem um pedido via núcleo. Vai lá, coloca o motivo da restrição, qual o produto ou quais os produtos e manda para nós. Estou com excesso, avisa o núcleo, que o núcleo vai remanejar esse produto para uma escola que esteja, que os alunos gostem, que os alunos aceitem e que tenha um consumo melhor, tá? Então, na hora de fazer um pedido de recall, vamos observar o quê? Não pode estar perto da data de vencimento. Esse produto tem que ter sido recebido na remessa que está acontecendo, ou no máximo na remessa anterior. Não me venha com pedido de produto lá de remessa da primeira remessa ou de remessa do ano passado, que também não vamos aceitar, porque a escola vai ter que justificar o porquê que não foi consumido e caberá, talvez, dependendo da justificativa, ainda o ressarcimento desse produto por parte da direção, por parte do gestor. Ah, não é justo sim, está lá na instrução normativa. A instrução normativa, como eu já falei, ela está lá disponível na internet, no site do Fundepar, os técnicos do núcleo tem, e tem nesse Padlet que a gente criou agora no grupo dos técnicos, tá? Então, leiam a instrução normativa e vejam que está lá, sim. E sem contar de todas as orientações de consumo que são passadas aqui constantemente, principalmente agora com os cardápios padronizados, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Chegou o pedido de recall para nós, a gente vai avaliar isso, vai avaliar a validade, vai avaliar quando que recebeu, e vai avaliar os documentos do processo. Então, quais são os documentos que vão no processo? A gente precisa o quê? Da identificação do produto, né? De qual produto que estão pedindo recall, qual é a quantidade do produto. A gente precisa do comprovante de dedetização, tá? Não me venham com a vigilância sanitária teve aqui, tá tudo ok. Gente, vigilância sanitária não expulsa bichinho, dizendo sai bichinho, show. Sai aqui larva, sai caruncho. Não, a vigilância sanitária, ela, muito pelo contrário, ela fiscaliza, ela verifica se não tem esse tipo de incidência, né, dentro do estabelecimento.
vocês precisam enviar para a gente o comprovante de dedetização de uma empresa lá, que vocês fizeram as 3 cotações, né? Mandam para nós. Ou, meu município é pequeno, não tem empresa que faça. Ok. Então, vocês podem comprar o produto e verificar se algum pai de aluno, se algum funcionário da escola, alguém do conselho escolar faz essa aplicação. É só ir nessas lojas de agropecuária, eles têm os produtos lá que né, para produtos, são só para tirar os bichos, para afastar, né, esses insetos, roedores e tudo mais, e passa. E daí como é que vocês apresentam para a gente isso? Faz uma declaração. Declaramos que no dia tal, fulano de tal, fez a aplicação do produto no nosso estabelecimento de ensino. E anexa a nota fiscal que vocês compraram o produto. Vai precisar tirar dinheiro do bolso para comprar esse produto? Não, pode comprar com cota do fundo, tá? É permitido, a gente já tem tudo isso acertado aqui com o pessoal do Fundo Rotativo, tá? Então, compra o produto, anexa a nota, anexa a declaração e é válido para a gente como uma dedetização. E tem que fazer pelo menos 2 vezes por ano, tá? Isso é norma da vigilância sanitária. Isso a vigilância sanitária existe, tá? 2 vezes por ano, tá? Então, colocou o comprovante de dedetização, seja pelo funcionário da escola, por alguém da escola, da comunidade, ou seja, pela empresa. Vão colocar, dependendo do produto, os formulários. Tem lá os formulários de limpeza e higienização do estoque do estabelecimento de ensino, né, para o caso da centralizada. Ou os formulários de preenchimento de temperatura dos alimentos, a gente tem 2, o formulário 002 e o 005. Um para quando recebe o produto, outro para quando o produto está armazenado na escola, né, que deve ser preenchido lá constantemente, para a gente provar que o problema está no produto e não na escola. Porque se a gente identifica que o problema está na escola, eu não posso mandar para o fornecedor, porque o fornecedor vai vir dizer para mim, olha, esse problema está lá na escola, é uma contaminação cruzada. Não é, a escola não está cuidando direito, e não é isso que a gente quer. A gente quer rever esse produto na condição que ele deveria estar, tá? Bom e pronto para consumo, tá? E as fotos, tá? Foto do produto, por quê? Porque eu preciso da foto da marca, da validade, do lote, porque eu vou consultar no sistema de merenda. Lembra que eu falei para vocês que eu consulto de novo o sistema de merenda? A gente olha o estoque de vocês, para ver se aquele produto está no estoque. Se vocês, em que remessa vocês receberam aquele produto. A gente verifica para identificar o fornecedor, tá? Para poder mandar para o fornecedor certo, para não mandar para o fornecedor errado. Às vezes está tudo certo e nem mando lá para o fornecedor errado, porque a marca veio errado, tá? Porque o tipo do produto veio errado. Então, é tipo de produto e marca, tem que estar certinho para a gente ver. Então, por isso que a gente pede a foto, para a gente poder verificar aqui. E a outra foto é a panorâmica do estoque. Desculpa. Por quê? Para a gente verificar se esse estoque está limpo, se ele está organizado, se não tem produto da agricultura, se não tem vassoura, balde, para ver se vocês tiraram das caixas, para ver se vocês tiraram dos fardos, né? Por que tem que tirar das caixas e dos fardos? Para organizar, para vocês verem a data de validade. Tira da caixa, porque se fica na caixa, pode ter... A Nayara já falou isso. E pode ter contaminante na caixa, pode ter um insetinho que ficou ali no meio da caixa e ele vinha contaminar os outros produtos. Ou ainda, porque a caixa abafa, a caixa faz o produto perder qualidade. Uma vez uma escola veio pedir para a gente fazer um recall de leite em pó. Aí a gente foi ver, estava tudo dentro da caixa. O que aconteceu? Tinha freezer dentro do estoque, estava dentro da caixa, superaqueceu, ele perdeu todinha a qualidade. Consegui fazer o fornecedor trocar esse leite? Não. Quem teve que repor esse leite foi o diretor da escola. Ele que foi lá e comprou leite em pó. Porque a reposição ela pode ser feita ou compra o produto e repõe na escola, ou reembolso em dinheiro, né? Tem que reembolsar esse dinheiro para a conta do programa. Então, tirem das caixas, tirem dos fardos, empilhem corretamente, né? Com data de validade e tudo, até por segurança, né? Até por seguir nessas boas práticas e não vir a ter nenhuma responsabilização para o gestor da escola. A gente sabe que o gestor ele tem inúmeras funções, inúmeras atividades, né, inúmeras atribuições, mas ele atribui também a uma pessoa de confiança para fazer isso. Então, essa pessoa de confiança vai fazer isso, vai trazer para o gestor, vai trazer para o diretor, para a diretora, como é que está a situação. Vocês vão estar sempre conversando, né? Vocês não estão sempre ali conversando com a merendeira, com a cozinheira, para saber o que vai ser preparado, como é que foi, como é que é a aceitabilidade. Façam isso constantemente, até com relação ao estoque, tá? Então, montou o pedido de recall, tá tudo certinho, a gente vai notificar o fornecedor.
Se não estiver certo, se estiver faltando algum documento, se a gente entender que tem alguma irregularidade ali nas informações, a gente devolve. Devolve para a escola ajustar, para se explicar. E se acabar que a gente não conseguiu resolver, vai caber a responsabilização à gestão para repor o dinheiro. Mas o contrário, deu tudo certo, então vamos notificar o fornecedor? Deu tudo certo, vamos notificar. Notifica o fornecedor, passa para ele que o produto dele apresentou problemas, ele vai responder para nós. Olha, você pode descartar o produto que eu vou fazer a reposição e não vou recolher. Ok. Ou ele diz assim, não descarta o produto porque eu vou recolher e vou analisar aqui para ver o que está acontecendo. Né? Então, tem fornecedor do arroz e do feijão, faz isso, né, gente? Eles recolhem o produto, geralmente, eles não autorizam o descarte. Por quê? Porque eles vão entender essa contaminação. Se é uma umidade no produto, se é um produto de um lote que deu problema também em outro lugar, eles fazem tudo isso. E a gente avisa vocês. Então, a gente devolve esse processo para a escola, devolve para o núcleo devolve para a escola. E vai ter a informação lá se está autorizado o descarte ou se não está autorizado o descarte. Então, leiam, gente, leiam a informação para entender se está ou se não está. Se está autorizado, vem toda a orientação para vocês fazerem o descarte e aguardar a reposição. E como vocês depois vão registrar esse produto lá no sistema de merenda. Se não está autorizado o descarte, vai estar escrito não está autorizado o descarte. Vocês vão separar esse produto num local para quando o fornecedor chegar, ele recolher. Gente, não tirem da embalagem do produto, não tirem lá do pacote de arroz, porque a gente precisa identificar, lá o fornecedor vai identificar se aquele produto é dele mesmo. A gente tem 3 tipos de arroz hoje na escola, melhor, 4 tipos de arroz na escola hoje. A gente tem 4 fornecedores diferentes, tá? A gente tem produto da agricultura, a gente tem orgânico, a gente tem polido, a gente tem parbolizado. São 4 fornecedores diferentes. Se ele chega lá e o produto não está mais na embalagem que é do produto dele, para ele saber que é o produto dele, ele não vai recolher. E vocês vão ficar no prejuízo. Vocês vão ficar sem o produto e a direção ainda vai ter que pagar pelo produto. Então, não tira do pacote. Isola, pode pôr num saco preto, isola. No caso da carne lá, que se der algum problema de carne, ela vai ter que continuar dentro do freezer, mas isola. Coloca dentro de um outro plástico, pode ser um plástico transparente, como vocês acharem melhor. Coloca lá uma etiqueta, produto de recall, para não vir, correr o risco de abrir ali o produto e alguém desavisado, né? Tirar ali da quantidade, porque eles também levam a quantidade que a gente indicou, a quantidade que vocês passaram para nós e a gente colocou na notificação. Aí eles chegam lá, estava indicado que era para recolher 50 quilos e só tem 30. Ele só vai fazer reposição de 30, gente. Ele não vai fazer dos 50, porque ele tem que recolher a mesma quantidade que ele vai fazer a reposição. E só reforçando, né? Produto contaminado pode continuar dentro do estoque? Não, tem que tirar do estoque e colocar em outro lugar. Coloca na garagem, num depósito, que não seja de alimentos, né? Em um outro lugar, num quartinho, num banheiro desativado, não sei, vejam, porque esse produto não vai ser mais utilizado, não é mais permitido o consumo dele, nem para na escola, nem para o fornecedor, né? Então, pode fazer isso, tá? Então, olhou lá o recall, olhou se está autorizado, se não está autorizado, segue as orientações, tá? E ali, o fornecedor, o que acontece? Ele tem até 10 dias úteis para fazer a reposição. Quando que começa a contar essa reposição? Quando ele responde para nós, se está ou não está autorizado o descarte, tá? Então, vocês podem olhar no processo tem esse documento. E daí lá nesse documento vocês podem contar os 10 dias úteis. Por que úteis? Porque vocês não vão receber no sábado e no domingo, porque é bem provável que o fornecedor, se eu colocar corrido, ele bata lá no sábado para vocês irem receber. Porque para muitos fornecedores, sábado é dia útil ainda, né? Então, a gente coloca que não pode sábado e domingo, que eles têm que fazer os 10 dias úteis por causa disso. Ah, passou os 10 dias úteis e eu não recebi. Opa, avisa a gente, tá? Salvo o arroz da agricultura, que é o Produtos da Terra, que a gente já sabe que está atrasado, ela está com uma dificuldade logística aí para fazer, e a gente já está em conversa com eles, os demais produtos nos avisem se eles não chegarem no prazo. Por quê? Porque daí a gente vai correr atrás do fornecedor. A gente não fica sabendo se já foi reposto ou não, só quando vem a guia de confirmação de que vocês receberam. Às vezes o fornecedor ele tem vários municípios, várias escolas, ele faz todas e depois que ele termina é que ele manda para nós.
e nisso às vezes vocês já receberam, vocês já consumiram, né? E a gente não fica sabendo. Então, se vocês estão com alguma dificuldade, algum produto que está lá e que você está no recall e vocês estão precisando para o consumo, e já passou dos 10 dias, avisa que a gente comunica o fornecedor, tá? Para ele poder agilizar essas. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Recebimento das entregas. Centralizada, descentralizada e agricultura. Gente, não tem erro. Qualquer uma dessas entregas, elas têm que ser conferidas. E depois de conferidas, as guias têm que ser carimbadas. E já chega para a gente guias aqui sem carimbo. E a gente devolve para a empresa, porque a empresa tem que entrar em contato com vocês para poder carimbar. Gente, deixa esse carimbo, a gente fala isso direto, deixa esse carimbo disponível lá com a pessoa que recebe, com a pessoa que confere. Confere, porque precisa conferir, tá? Precisa conferir tudinho que vocês estão recebendo. Não precisa conferir se, chegou a centralizada. Tá, beleza. Anota na guia lá, centralizado, ok, assina e entrega. E depois vai abrir as caixas. Não, gente, abre na frente do motorista. Ele tá com pressa, ele tava com pressa, tava nervoso. Deixa ele nervoso, manda pescar, manda tomar um refrigerante, sei lá, sabe? Não, tem que conferir, porque depois que o motorista vai embora, aí vocês ligam pra gente assim, eu fui ver aqui e faltou uma caixa de biscoito. Eu fui ver aqui e dentro do fardo estava faltando 2 pacotes de arroz. Não, gente, vocês têm que conferir na hora que chega, vocês têm que anotar na guia, porque se não anotar, eu não posso cobrar deles. Eu até cobro. Alguns até, tá bom, eu vou lá e levo. Mas eles falam assim para mim, todos eles, anotou na guia? Não anotou na guia. Falei, poxa, daí a minha cara fica lá no chão, né? Como que eu vou cobrar dele? Não tem lei, não tem regra, não tem nada que me faça cobrar dele se não tiver registrado. Então, anota se o produto chegou avariado, anota se o produto chegou faltando, anota se ele chegou, a caixa chegou violada, e quando vocês abriram, tinha 10 caixas, mas dentro das caixas só tinha metade dos produtos que tinha que ter. Anota, gente, abre essas caixas e faz ele esperar e confere e registra para nós. No caso das carnes, principalmente, o que tem que conferir, gente, além da quantidade e da qualidade? A temperatura. Não tem termômetro. Eu não aguento mais ouvir isso, não tem termômetro. Desde 2021 tem uma nota técnica que foi enviada para as escolas, foi enviada para os núcleos, e toda a vida a gente reforça isso, que tem que aferir a temperatura. A gente chegou agora a colocar na guia um campo para botar a temperatura, no sistema para poder confirmar a temperatura. Por quê? Para a gente não ter problema de receber um produto fora da temperatura, que depois estragou na escola e o fornecedor vai dizer, mas eu entreguei na temperatura. Falei, como que você entregou? Tá aqui, eu entreguei, mas vocês não registraram, gente. Registra. Registra no formulário de recebimento, registra na guia de entrega, registra no sistema de merenda, tá? Porque daí, estava na temperatura, ok. O produto manteve a temperatura, ok. Mas não estava bom? Eu vou cobrar do fornecedor. Eu vou fazer ele repor esse produto. Agora, não tenho guia lá que confirma a temperatura, não tenho. Eu não consigo, gente, porque ele vai dizer, eu entreguei na temperatura e foi a escola que não cuidou. Foi a escola que deixou lá, deixou no chão, deixou em cima da mesa e foi guardar 2, 3 horas depois. E o produto começou a descongelar. E vou dizer para vocês que eu já presenciei isso, né, Leila? A Leila sabe disso. Eu já presenciei isso numa escola. Que eu cheguei lá, a gente chegou, a equipe do Fundepar chegou, hora do almoço, o caminhão tinha acabado, gente, sem brincadeira, acabado de sair da escola, a pessoa responsável saiu para almoçar e deixou os produtos todos em cima da bancada para guardar no freezer, depois que ela voltasse do almoço. Eu vi, eu presenciei, tá? Não estou inventando, ninguém me contou. Então, tem que conferir, tem que aferir a temperatura e tem que guardar essa carne na hora que recebe, tá? Na hora, não deixar para depois, tá? E se não tem termômetro, vamos comprar. Tem liberado cota no fundo lá, da parte de material lá do fundo rotativo que pode comprar o termômetro, tá? Agricultura familiar. Gente, vocês recebem toda semana. Tá vindo pouco. A gente já explica o que vocês vão fazer. Agricultura familiar, recebe toda semana. Tem que conferir a quantidade, né? A quantidade, o que a gente fala? É o quilo, não é quilo que vocês recebem? Conferir a quantidade. Como é que eu confiro a quantidade da agricultura? Pesando, né, gente? Pesando, tem que pesar. Tem que ir lá, pegar a balança, pesar, ver se eles estão entregando realmente 20 quilos de batata, se eles estão entregando realmente 3 quilos de tomate, se eles estão entregando lá o pão. O pão não é pacote de pão, é quilo.
tem que conferir se está entregando o quilo de pão correto, tá? Então, pesa. Ah, não tem a balança, minha balança estragou. Oi, gente do céu. Estragou a balança? Vamos lá fazer uma manutenção nessa balança, vamos consertar essa balança. Não tem mais conserto. Então, vamos solicitar uma balança aqui para o Fundepar. O setor de materiais do núcleo não orienta vocês que tem um processo, que vocês têm que fazer solicitação. Faz a solicitação da balança para nós aqui. Aí, se não tiver balança disponível em estoque, o que o pessoal do materiais vai fazer? Vai dizer que vocês podem comprar com a cota extra do fundo rotativo. Vai liberar uma cota, vai autorizar e o fundo libera para vocês comprar. É uma ordem, é uma regra aqui que funciona, tá? Para balança e para outras coisas também, para vocês poderem comprar. Por quê? Porque é importante, gente, isso tudo é prestação de contas. Quando eu falo de conferir, de assinalar se deu, se faltou, assinalar se chegou com problemas, um produto avariado, um produto estragado, é uma prestação de contas que vocês fazem aí na ponta e vão passar para nós. E se não tiver de acordo, eu vou cobrar do fornecedor. Agora, se vocês simplesmente assinam a guia, dizendo que estava tudo certo, e depois lá na hora que vai preparar a comida, tem pouco produto da agricultura. Mas será que não é a cooperativa lá, o fornecedor que está entregando menos e vocês não estão pesando? Tem que ver. Porque daí a gente vai estar pagando por 20 quilos de batata e vocês vão estar recebendo 15, vão estar recebendo 18. É só 2 quilos. Gente, não é só 2 quilos aqui, 2 quilos ali, 2 quilos lá. Quanto que vai dar isso, né? Então, tem que pesar e tem que ver. Como que tem que ser esses produtos? Tem que estar em qualidade, tá? Tem que estar em ponto de consumo. Não pode estar nem muito maduro, nem muito passado e nem muito verde. Vocês não têm que ficar guardando esse produto e aguardar madurar, tá? Tem que estar em ponto. Pode recusar? Pode recusar. O que tem uma regra? Na agricultura tem essa regra. Que a cooperativa, ou ela substitui o produto, ou ela tira o produto da nota. E a gente não paga, tá? Então, vocês têm isso, eu sei que funciona quando é feito isso, e as cooperativas não reclamam, porque se eles vierem reclamar para nós vamos falar que é isso. E só para vocês saberem, eu sou fiscal de todos esses contratos aqui, seja descentralizada, descentralizada ou agricultura. E eu pego no pé deles mesmo. Pego no pé, fico em cima e a gente fica cobrando, porque eles têm que executar corretamente o contrato. Mas se vocês nos ajudarem lá na ponta e tiver tudo redondinho, eles vão fazer direitinho também. Agora, passou despercebido numa escola, passou despercebido na outra, eles vão criando asas, vão criando ali e vão fazendo o que eles bem entendem. E não podem deixar isso acontecer, tá? Sobre a agricultura, de repente, tá faltando produto, tá vindo pouco. Então, eu tenho uma sugestão para vocês, tá? Então, vocês fazem um ofício comunicando a gente, para a gente verificar, tá, essa situação. Então, eu estou recebendo muito poucas verduras, muito pouco salada, muito pouco fruta. Relaciona lá no ofício o que vocês estão recebendo pouco. Coloca lá certinho o nome da escola, tudo, né? E a gente vai... E qual é a cooperativa? Porque às vezes tem mais de uma cooperativa que atende a mesma unidade, né? Coloca lá para a gente qual a cooperativa, produto e manda para nós. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar o sistema, olhar o contrato dessa cooperativa e ver se ela ainda tem saldo. Porque agora esses contratos já estão finalizando, a gente já está preparando uma nova chamada pública para contratar novamente, né, esses produtos. Então, a gente vai olhar se tem saldo. Se essa cooperativa tiver saldo para atender a escola, a gente aumenta ali o percentual de produtos dentro do que ele tem de saldo e vai avisar tanto a cooperativa quanto vocês, para vocês saberem que vai receber mais. Se a cooperativa não tem saldo, a gente faz uma liberação de recurso lá no fundo rotativo, lá na cota do Mais Merenda, um recurso entra um pouquinho a mais para vocês poderem comprar essa quantidade que está faltando, tá? Por isso que vocês têm que passar para nós certinho qual é o produto e qual a cooperativa para a gente afinar essa situação. Mas vejam bem, não é de hoje para amanhã. Amanhã cedo vocês mandam o ofício, segunda-feira já vai estar tudo liberado. Não é assim. O que acontece? A cooperativa ela tem um projeto de venda do mês. Ela se programa. Então, essa alteração é para o mês que vem. É para o projeto do mês que vem, tá? E no fundo rotativo é a mesma regra. Vocês já receberam a cota desse mês, tá? Ninguém recebe cota todo dia, né? Então, vocês já receberam a cota desse mês. Então, na cota do próximo mês, vocês vão estar recebendo esse valor. Eu vi que tem gente levantando a mão, a Priscila já falou lá no começo. Tem um link ali que é para fazer as perguntas. Todas as perguntas devem ser feitas no link, não aqui, porque senão a gente perde muito tempo aqui e a gente tem um horário para cumprir e vocês também têm coisas a fazer, né? Então, tá. Ficou claro aqui, gente, que algumas alterações que vocês precisarem, vocês mandam o ofício para nós.
As regrinhas vocês seguem, né? Vocês seguem para poder a gente fazer uma boa gestão, vocês aí na ponta, a gente aqui no Fundepar, a gente melhorar, porque a gente também erra, a gente também falha. E os ajustes e as melhorias, elas vêm do que vocês passam para a gente, tá? Então, ali, links. Esses links servem para quê? Para a gente fazer uma boa gestão, né? Ou é para enviar ali quando a gente pede se vocês querem restrição ou não, tá? Ou é para a gente mudar as pautas, igual a gente já fez para mudar as pautas. Esses dias teve um link que era para os alunos responderem, para saber o que eles estão achando da alimentação, tá? Então, entre outros inúmeros links que são enviados para vocês, tá? A gente quer saber se tem produto contaminado em estoque, a gente quer saber... Então, gente, é muito importante, importantíssimo, que quando for o link para a escola, vocês respondam. Vocês respondam. Depois que fecha o link, volta e meia, vem, eu esqueci, eu não respondi, eu não sei o quê. Gente, dá para responder pelo celular. É muito pouco prazo. Os prazos, eles são mensurados conforme o tipo da pergunta. Então, se eu estou pedindo lá para indicar se quer restrição de uma carne, eu não preciso mais que 2 dias para responder isso, gente. Vai dizer que vocês não sabem se o freezer está cheio, se o freezer não está cheio, se recebeu muito, se não recebeu muito, né? Vocês sabem, vocês vão lá e perguntam, não precisa de mais de 2 dias para responder, gente. É rapidinho. Centralizada, se o estoque de vocês está atualizado, está ali certinho, estoque físico, estoque virtual, qual a necessidade de eu ter uma semana para responder isso? Não tem. Nós sim precisamos de mais de uma semana para poder ir lá entrar escola por escola, porque a gente entra escola por escola, para poder ir lá colocar a restrição, daí item por item. Tá? Não é um negócio que você simplesmente fala e o sistema automaticamente gera lá a restrição. A gente faz aqui, é minucioso, e tomar cuidado para não errar também, né? Porque a gente também é passível de erro aqui, né? Então, a gente passa baseado na necessidade. É uma situação que demanda muito mais pesquisa. Por exemplo, lá quando vocês têm que fazer lá da parte nutricional, de ver o peso e não sei o que dos alunos, aquilo demanda muito mais tempo. Então, é um link que se estende por mais tempo, né? Então, é conforme a ação, conforme a necessidade, é o prazo que é dado para o link. Então, preencham, porque é muito importante a gente ter esse feedback de vocês. Não deu mais tempo de eu colocar lá a restrição, daí a gente pede como? Por ofício, tá? E lembra, link, pedir restrição não é só por link. Pode pedir com ofício a qualquer momento e de qualquer produto, tá? Mas precisa justificar, tá bom? Quando a gente manda o link, não tem justificativa, só tem a opção. Agora, quando mandou o ofício, tem que justificar. Eu falei ali de vocês, quando vocês precisarem de balança ou de termômetro para comprar com fundo rotativo, e a gente tem recebido aqui alguns pedidos para freezer por conta das carnes. Recebemos muita carne. Realmente, no começo do ano vocês receberam. Agora vocês não estão recebendo mais, tá? Estão recebendo numa quantidade até menor. A gente diminuiu, a gente deu espaços maiores nas entregas, tá? Por quê? Porque estava com bastante e agora não está mais. Só que quando vem um pedido de freezer, agora virou regra. Vai lá para o setor de materiais, o setor de materiais vai mandar para nós, para a gente fazer uma anuência nesse pedido de freezer. O que a gente vai olhar lá? Essa quantidade de carne que a escola tem. O que a gente vai olhar? A referência, a pauta, os servimentos. A gente vai olhar tudo isso. E a gente tem identificado algumas situações assim. A gente olha lá carnes, bastante carne, mas tem carne que recebeu lá na primeira remessa em janeiro, em fevereiro, e que não consumiu ainda. Opa, o que está acontecendo? A gente vai devolver para a escola, porque eu quero que a escola explique por que não consumiu. Se a gente já diminuiu a frequência, se a gente já ajustou tudo isso para poder dar esse tempo de consumir, por que não consumiu aquelas carnes que estavam lá? E pasmem, já chegou aqui pedido de escola que tinha carne do ano passado ainda. Como assim? Se a carne vai para certa quantidade de servimentos e não é para ficar sobrando, não é para ficar armazenando. Então, vocês estão colocando lá, supervalorizando, superfaturando, vamos dizer assim, os servimentos, colocando muito mais do que vocês servem para poder receber mais. Então, para essas escolas que a gente está identificando esse pedido de freezer e identificando esse estoque excessivo, sem justificativa, sem a gente entender o motivo, a gente está devolvendo. E a gente está orientando que é para remanejar. É para remanejar. Então, os técnicos vão identificar uma escola que esteja precisando e vão remanejar. Outra coisa que a gente faz, quando pede um produto para nós, a gente olha o sistema. Sua escola tem pouco? Tem pouco. Mas eu estou com outra escola com bastante. A gente já indica para o técnico, essa escola tem bastante. Pode remanejar dessa para essa.
Gente, o produto é para os alunos. E quando a gente fala para os alunos, a gente fala para o aluno da sua escola e a gente fala para os alunos das outras escolas também. Então, os alunos da rede estadual. Então, ele pode estar numa escola, mas ele serve para o aluno da outra escola, tá? Então, vai remanejar. Você vai ficar sem? Não vai, você já vai receber de novo. E aquela escola que você remanejou, eu tenho certeza que o dia que você precisar, ela também vai remanejar para você. É uma via de mão dupla, tá? Então, vai para os dois lados. Ajuda um agora, depois você pode ser ajudado, tá? Então, vejam bem, antes de pedir ali, verifiquem essa situação se realmente é necessário. Ah, mas meu freezer estragou. Opa, é outra situação. Você tinha um freezer que estava dando conta, ele estragou, é outra situação. A gente vai avaliar. E aí, quando estragou o freezer, tem que vir o laudo do técnico dizendo que aquele freezer não tem mais conserto, tá? Tem que ter isso, tá? Pessoal, só mais 3 coisinhas, mais 2 coisas, como eu já falei, tá? Do Mais Merenda e da cota dos celíacos que vocês receberam, tá? Então, vocês receberam algumas escolas, não foram todas. Receberam um valor a maior de R$1.000 para os alunos celíacos, né? Os alunos com necessidades alimentares especiais. Ah, mas eu não tenho mais esse aluno aqui na escola. Opa, então avisa a gente, passa para a gente. Nesse mês, quem recebeu a cota e não tem mais o aluno, vai ser liberado, vocês não vão precisar devolver. Pode usar esse valor para outros produtos ali que estão permitidos na cota do Mais Merenda, tá? Mas mês que vem, se persistir, aí vai ter que devolver o dinheiro sim, tá? Então, se você tem um aluno celíaco e não recebeu a cota, manda para nós o laudo médico, não é um atestado lá, ai, meu filho é celíaco, não. Ou o médico dizendo, o aluno é celíaco. Não, tem que ter um laudo. Tem que ter um laudo que fez o exame, que identificou, que não sei o quê, e que ele é celíaco. Manda para nós, a gente vai liberar aqui dentro do sistema e depois vai estar liberada a cota para a tua escola. E a tua escola que não tem mais esse aluno, avisa a gente para a gente tirar, para a gente retirar aqui, porque ela ainda está constando no sistema para nós que esse aluno está matriculado na tua escola, tá? Então avisa e a gente tira esses alunos da relação. Ou a gente inclui, ou a gente tira, tá? A gente ajusta para a próxima cota e certinho para as escolas que têm, para os alunos que têm direito, tá? E daí vocês seguem a regra da nota técnica que foi enviada junto, lá no e-mail, para o preparo ou para aquisição dos alimentos. Uma coisa bem importante para falar para vocês sobre a aquisição desses alimentos. Então, tem 2 possibilidades. Vocês podem comprar os produtos e fazer o preparo ali, né? Lembra que não pode ter a contaminação cruzada, né? Para fazer o preparo. E daí, esses produtos vocês têm que lançar no sistema de merenda. Vocês têm que ir lá, incluir ele no sistema de merenda para depois fazer o cardápio e dar abaixo. Ou vocês podem comprar a refeição pronta lá, né? Aí na cidade de vocês tem um local que vende, que prepara, e vocês conseguiram levar a refeição pronta lá, a marmita, o sanduíche, indiferente. Esse produto vocês não colocam no sistema de merenda, porque não tem como lançar lá um produto pronto, tá? Esse vocês só fazem a prestação de contas no GRF, só lá para o fundo rotativo, tá bom? Vocês receberam também, não sei se foi agora, no começo do ano, uma portaria que saiu lá do GRF, essa portaria lá do financeiro. E da cláusula 8, ele fala, no parágrafo 8, desculpa, no artigo, deixa eu achar, no artigo 2º, no artigo 4º, desculpa, no artigo 4º, ela fala sobre a prestação de contas do programa Mais Merenda, como que tem que ser feita a prestação de contas. E lá ele cita que ela pode ser mensal ou anual. Gente, não é para abrir um processo cada vez, é um processo só por escola. Mas pode ser lá no final do ano. O mensal é no sistema, lançar todo mês, registrar, fazer os cardápios, fazer o servimento, fazer a saída, tá? E o anual é tirar o relatório e colocar dentro do processo. É o relatório anual que consegue tirar lá do sistema e inserir nesse processo, porque ela acompanha a prestação de contas do GRF, tá? É só para esclarecer, porque para alguns ficou alguma dúvida, não sei se foi o caso de vocês, mas a gente vem aqui e acaba esclarecendo tudo, tá? Gente, não sei se esclareceu todas as dúvidas, mas vocês têm o link para poder fazer as perguntas ainda, para quem não fez. A gente vai responder assim, a gente vai responder por similaridade das perguntas. O que for o mesmo assunto, a gente junta, não vai falar assim, fulano de tal perguntou tal coisa. Não, foi perguntado tal coisa, tá? Para poder otimizar aqui, que o nosso horário também já ficou, né? Para falar a verdade, exíguo aqui, tá? Então, a gente vai responder assim. E se ficar alguma coisa para depois ainda, vocês podem fazer via técnico do núcleo para nós, tá bom? Priscila, tá com você. Obrigada, gente. Oi, gente. Boa tarde. Então, vamos lá responder as perguntas, aí eu responderemos. Quer começar ali falando da questão dos itens? Isso, tem algumas perguntas perguntando de alguns itens, mais de uma pergunta falando sobre itens
necessários ou itens que não foram, tá? Então, alguns itens, nós tivemos alguns problemas com as datas ou alguns itens nós, em visitas técnicas, percebemos que tinham em estoque em muitas escolas, tá? Então, dependendo do item que você precisa e não foi, pode ter acontecido duas situações, né? Ou foi uma verificação que muitas escolas tinham em estoque, ou foi essa questão de ter tido algum problema nesse processo de compra e a gente está resolvendo. Então, quando faltar algum produto ou que não foi, né, você pode pedir remanejamento de alguma escola, se for o caso, né? Ou tem alguns itens da lista que você pode adquirir com a cota do mês merenda. Então, vai depender de qual item que você precisa. Como tem mais uma pergunta sobre isso, vai depender de cada item, né? Por exemplo, seleta de legumes, milho, ervilha, né? Esse é um pregão que deu problema e a gente não conseguiu enviar. Então, nós estamos já providenciando outro, mas é um processo burocrático, né? Então, nós já estamos tomando providências, mas vai demorar um pouquinho para chegar. Na cota, vocês podem comprar, por exemplo, milho verde e fazer milho. Então, tem algumas alternativas que podem ser utilizadas. Mas lembrem que tem que seguir o cardápio padronizado. Então, algumas coisas não estão no cardápio padronizado justamente, né, pensando nos itens que foram na remessa. Se você quiser continuar, Pri, aí eu já respondo a próxima. Tá. Tem ali uma próxima falando do lançamento das fotos, né? Que temos projetos, mas não há necessidade de almoço. No formulário de ontem foi colocado sem projeto. Então, assim, tem escolas que têm projeto terça e quinta, daí foi solicitado as fotos de quarta. Então, eu sei que não tem projeto ali, mas dizer que não tem necessidade de almoço para o projeto também fica complicado da gente entender, porque se o aluno não vai embora para casa para voltar para o projeto, ele precisa de almoço. Então, como fazer esse almoço? Tem o cardápio específico para colégios que têm projetos, e daí é seguido o almoço que está ali. E vocês podem observar que o almoço do projeto ele é sempre pensado em usar a base que já foi preparada no intervalo da manhã. Então, o arroz, o feijão já está pronto, você já tem que calcular um pouquinho mais para já deixar para o pessoal do projeto, e daí talvez fazer só uma carne diferente, ou uma salada diferente, ou uma farofa, só algo para acrescentar para não ficar igual ao que foi servido no lanche da manhã. Mas todos os alunos de projeto que ficarem precisam sim receber almoço. Tem uma outra escola lá no final que perguntou com relação a que link é esse para encaminhar as fotos do dia 19. Então, isso foi passado para os técnicos dos núcleos. Então, se a tua escola não foi contemplada, às vezes o técnico acabou não colocando algum e-mail de alguma escola específica, entre em contato com ele para solicitar o envio. Aí vocês vão poder, quem não conseguiu mandar no dia 19, a gente vai solicitar as fotos do servimento do dia 26. Então, daí essas escolas mandam o servimento da próxima quarta-feira, tá? Tem mais algum Acho que não, né? Deixa eu responder aqui uma... Perdão, gente, estou tossindo um pouquinho. Tem uma pergunta falando sobre quantidades que a escola recebe. Caso você esteja tendo algum problema com as quantidades, né, que se estiver faltando alguma coisa, faz um ofício, formaliza, manda para o núcleo para chegar até aqui, para a gente ver o que a gente consegue ajudar. Se vai ter que remanejar, como é que vai ter que ser feito, tá? Formaliza isso para que a gente possa tomar providências, né? E o quanto antes, né? Porque não adianta você falar que acabou tal alimento hoje. A gente não consegue providenciar algo de um dia para o outro. A gente precisa de uns dias para conseguir se organizar, né? Então, faça um ofício para formalizar. Aí tem uma pergunta sobre por que a gente não informatiza, né? Essa questão da baixa dos itens. Na verdade, isso está sendo pensado, né? Só que é também um processo demorado, um processo que
que leva tempo e muitos processos internos, porque também custa. Então, não pense que nós já não estamos pensando sobre isso. Quer falar, Bura? Sim, a gente está vendo aqui para contratar um novo sistema de merenda, né, desse registro, de gestão da alimentação escolar, e nesse sistema os produtos virem com código de barras ou um QR Code, para na hora que tirou para ser utilizado, você já passa ali no QR Code no celular, vai ser um aplicativo do celular, e aí já passa e esse produto automaticamente já vai dar baixa no sistema. Então não vai ter problema de dar baixa do produto errado, da marca errada, da unidade errada, tá? Aí o único que vai ter que cuidar mais é se está pegando o produto que vence antes ou não. Mas a gente está tratando disso já junto aí com Paraná Educação, Celepar e tudo mais, tá? Então, em breve, gente, torçam por nós, teremos novidades. Tem uma outra pergunta ali falando que eles estão pesando as refeições, e as refeições dão em média 250 gramas, e mesmo assim está faltando alimento. Na verdade, tem que verificar primeiro se a escola está na pauta certa, se a pauta, né, contempla a realidade de vocês, e se vocês estão percebendo que está faltando comida no final do mês, aumentar o número de servimentos para que vocês recebam mais itens. Gente, só uma coisa, só não aumentem aleatoriamente, assim, vamos, daqui a pouco vocês entupetam a escola de alimentos, daí vai ter problema com o alimento estragando, problema vencendo, e daí vem o recall, vem a responsabilização do diretor e tudo mais. Então, tem que ser uma coisa adequada e certa ali para fazer, tá? Isso, por isso eu pedi para eles mandarem ofício, porque daí a gente consegue orientar individualmente de acordo com a situação específica da escola. Isso, perfeito. Então, formalize que a gente consegue orientar mais especificamente, né, do que tendo só essa informação. Tem duas perguntas em relação ao cardápio. Uma pergunta é que teve um dia que foi polenta, proteína animal e salada, e os alunos reclamaram que não tinha arroz. Se pode servir arroz? Com certeza, gente. Tudo que for adicional ao cardápio, ele pode ser servido. Então, se naquele dia não tem arroz ou naquele dia não tem feijão, não tem problema fazer o feijão, entendeu? Se tem em estoque, os alunos têm essa preferência, você pode fazer. É só encaixar também nos dias para ver se você fazer isso a mais, não vai faltar no final da remessa. Mas é possível fazer sim, porque são adicionais, os complementos eles podem ser colocados. E aí tem outra pergunta falando se pode fazer pão e bolo do colégio, porque os pães da descentralizada acabam rápido, mas com certeza, né? Vocês recebem alguns ingredientes podem ser comprados com a cota do Mais Merenda, e aí esses produtos podem ser feitos na escola, sempre observando o cardápio, e aí, se for o caso, olhando lá ao final do cardápio as opções que você pode oferecer caso não tenha o pão, ou caso não tenha aquele outro ingrediente para fazer algum tipo de preparação. Tem uma pergunta sobre os celíacos ali, ó, sobre a cota do aluno celíaco, que na orientação não fala sobre aquisição de produtos, apenas alimentação pronta. Em caso da aquisição de produtos, como registrar no sistema? Na informação da cota do Mais Merenda, na listagem de alimentos, tem escrito NAI, entre parênteses, né, que é Necessidades Alimentares Especiais. Então, os alimentos que podem ser comprados para que seja produzido na escola estão ali na lista, tá? Só para vocês saberem que daí são informações talvez separadas e por isso que se perderam ali, mas todos os itens que estão com NAI, entre parênteses, são alimentos direcionados às necessidades alimentares especiais. Deixa eu ver. Aí tem uma pergunta sobre a pauta 7. Se o dia do doce é apenas um mesmo. Pri, coloca ali naquele slide da pauta 7, por favor. Isso. Pessoal, prestem um pouquinho de atenção ali. Para o período integral, o lanche da manhã e o lanche da tarde são lanches, né? Então,
teoricamente, lanches doces, mas não necessariamente doces, né? Então, é biscoito, é pão, é pavê. Então, para o integral, os lanches da manhã e da tarde são lanches, porque eles têm o almoço. Para os alunos em período regular, que estão no colégio só de manhã ou só à tarde, todos os dias são de refeições. Olha lá, na segunda-feira, regular, arroz, proteína animal, tubérculo, nanã. Terça-feira, arroz, feijão. Quarta-feira, regular, arroz, proteína animal. Quinta-feira, polenta, proteína animal. E sexta-feira, arroz, feijão. Então, para os alunos da pauta 7 em período regular, eles têm refeições, arroz e feijão todos os dias. E para os alunos do período integral, que são lanches, tá? Então, não tem um dia de doce exclusivo para todo mundo, tá? Se você estiver fazendo um dia de doce para todos, na pauta 7, tem alguma refeição faltando. Então, no período regular, eles precisam receber as refeições, certo? Obrigada, Pri. Pode voltar no outro slide. Aí tem outra pergunta sobre os produtos enviados às escolas para estudantes com diabetes. Nessa terceira remessa, foi um cracker integral e adoçantes. Mas a questão dos diabéticos, é importante dar uma observada como é que é a orientação que o estudante tem do nutricionista clínico dele, né? Muitas vezes, porque nós não mandamos, por exemplo, o arroz integral. Ele pode ser comprado com a cota do Mais Merenda, mas não necessariamente aquela família se alimenta de arroz integral. Então, é muito importante ver qual a orientação que aquele estudante tem, né, para que o cardápio seja adaptado. Então, não necessariamente a escola precisa receber muitos itens diferenciados, porque a base deve ser arroz, feijão, salada, né, variedade de fibras. Então, a ideia não é que ele tenha muitos industrializados, né? A ideia é que tenha uma alimentação saudável, certo? Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar um ofício, um e-mail, perguntando, pedindo orientação, que daí a gente consegue responder cada caso individualmente, bem certinho, formalizado. Isso. Não, eu acho que é isso. Se ficou alguma questão que a gente não respondeu, vocês podem nos mandar e-mail, podem mandar os questionamentos, né? Se não ficou muito claro alguma coisa, porque nós estamos disponíveis para qualquer dúvida e para orientar individualmente cada caso, né, para ajudar. Obrigada. Então, obrigada, gente. Tá aí, como a Nayara falou, reforço, a gente está à disposição, tá? Até para auxiliar, até para receber críticas, não tem problema nenhum. A gente também precisa, às vezes, de repente, melhorar, né? Mas podem passar para a gente, passa via técnico, passa para nós, ou ainda se precisar, quiserem, falem com a gente direto, não tem problema nenhum, né? Nossos contatos estão no site, podem nos comunicar. Muito obrigada aí pela presença de todos, pelo tempo aí despendido de vocês aí em nos ouvir hoje, tá? Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.